Salve, salve família! Hoje estou aqui com 18 anos de amizade, de frente a frente comigo. Wesley Oeste, grande influenciador da minha vida. É um cara que realmente me ajudou muito a sair de onde nós nascemos. De onde nós nascemos, não, eu nasci lá, né? Mas de onde nós vivemos. Então, tem muita história aqui, velho, nessa amizade. E queria te agradecer, velho, por ter aceito esse convite bem na doideira e falar comigo um pouquinho sobre a sua história, velho. Se apresenta aí pra gente, por favor. Valeu, Matheus. Valeu. Então, boa noite a todos, a todas, a todos. Boa noite, Matheus. Faço, cara, das suas palavras as minhas também, né? São 18, um tempo de maioridade penal, a nossa amizade, né? Da estrada mesmo. E não tem como recusar nenhum tipo de convite também de um amigo. Eu falo que amigo de infância a gente nunca mais faz, obviamente, né? E não se acha todo dia, assim. Então, agradeço o seu convite também. Bom, nós falávamos disso antes, assim, né? Que se apresentar é um ato muito complexo, assim, porque envolve muitas construções e muitas identidades também. Mas hoje me vejo como um educador, em primeiro lugar, exerço trabalho com crianças desde 7 anos de idade, 6 anos de idade, do Fundamental 1 até o EJA. Então, em primeiro lugar, me vejo sim um educador. E dentro da minha profissão de educador, eu também reúno outras características que fazem não só a educação ser possível para mim, porque primeiramente a educação tem que ser possível para a gente, para que a gente possa transmitir, né, isso, compartilhar isso da maneira mais potencializadora mesmo assim, do ser, né? E aí dentro disso, me vejo também como poeta, exerço a escrita, né? A escrita também, ela é muito presente na conversa que teremos hoje, né? E na nossa amizade também. Como falar que o Matheus vasculhou as minhas lixeiras poéticas, né, dos meus arquivos é, dos anos 90 enviados, e aí quando eu menos esperava ele fazia algum poema descartável se transformar em algo realmente surpreendente até para mim que tinha escrito assim. Então, poeta de longa data, a poesia também presente, e todos esses campos eles se entrelaçam também para formar essa compreensão de Wesley Oeste. E dentro disso também, dessa relação toda, tem a música, né? E a música também, quando me perguntam, por exemplo, se eu sou músico, eu logo já falo, não, eu sou professor, sou educador, e dentro da minha profissão, um instrumento pedagógico meu é a música. O pandeiro hoje, para mim, ele tem a mesma função de um piloto, de um apagador, de um giz de cera. Então, o pandeiro, a música, a musicalidade, o ritmo, principalmente, hoje para mim é um instrumento pedagógico, né? Em primeiro plano, assim. Bom, moro em Salvador também. Eu acho que é uma outra questão importante de se colocar, assim como o Matheus, né? Saímos da mesma cidade, e se Matheus, se eu potencializei ele, ele também me potencializou para que a gente pudesse expandir a mente antes de expandir o corpo, né? A gente e até que a gente conseguiu fazer essa transferência, né? Física mesmo, cada um para uma cidade, mas seguindo os nossos sonhos. Então vejo que a nossa amizade ela potencializou muito, em primeiro lugar, nós mesmos, nossos sonhos, né? Nossas perspectivas de vida. E é isso. Oh, só alegria, viu, velho? Só alegria, viu? Tudo graças à música, né, mano? Isso pra mim é fundamental, assim, na minha vida. Eu acho que eu conquistei coisas assim que eu nunca imaginei que eu poderia ser capaz de conquistar. E eu sei que foi a partir da música, sabe? Tá onde, né, consegui ter me mudado, ter saído, ter feito a universidade. E uma coisa que eu sempre falo, mano, que a música acho que nos deu
foi essa arte de ouvir, né? De parar e ter atenção. Então eu ter atenção no que você fala, então eu tive atenção com o que você descartou, assim, é ter atenção, sabe? Uma coisa que a gente sempre busca, assim, que é ouvir, né, o outro, querer ser ouvido. Então a gente tinha uma troca muito boa, que é a música que proporcionava, né? Porque eu nunca conseguia escrever e você não tocava naquela época. Então a gente conseguia, pelo menos conseguir se ouvir, né? Dentro dessa coisa. E a música me deu, velho. Isso é uma coisa que aí eu falo pra mim, que foi a capacidade de entender os processos, sabe? Respeitar os tempos, respeitar as coisas, assim. E, e é graças a todo esse bolo aí que deu É, e tudo certo. Estamos achei, vivos. eu achei assim muito interessante você tocar no ponto da atenção, cara, assim, porque realmente hoje como professor um dos meus principais gargalos assim, uma das maiores dificuldades em sala de aula é você conseguir trabalhar a percepção da criança assim, nas escolas públicas, né, onde trabalho, salas muito cheias e o som ele é constante assim. Às vezes eu até paro para pensar se na minha época, que também é a sua, na nossa época, tinha algum momento de silêncio em sala de aula, porque eu me lembro que tinha, a gente conseguia alcançar um silêncio. E hoje é muito difícil, e não que como professor eu queira um silêncio absoluto, assim, mas eu falo de uma necessidade de espaço para que a criança consiga se concentrar. E a dificuldade de ouvir é muito grande, assim, então, e os exercícios musicais também. Então, a percepção, treinar a percepção, ela é realmente muito valiosa, assim, e ela é muito valiosa nesse sentido mesmo de você conseguir encarar o mundo e ver o mundo por outras lentes, assim, né, por perspectivas mais amplas, e tudo isso vem do ouvir. Eu falo muito isso também em sala de aula, assim, falo que falar, até outros bichos falam, né, se você pegar, falar não é a questão, agora ouvir, ela é uma dimensão humana muito poderosa, né? Quando a gente fala de ouvir, no sentido também que a gente fala da escuta atenta, né? De você delegar todos os seus sentidos em torno daquele processo, você está ouvindo. Então, isso realmente é algo que potencializou no nosso encontro, assim, que é um encontro musical, e como você falou, né? Você já era músico também, já tinha essa perspectiva de música quando eu te conheci, né? E a minha era de poder cantar o que eu escrevia. Era tipo isso, assim. E Não. aí a gente realmente conseguiu reunir essas duas características. E eu costumo falar, né, que você conseguia compreender a dimensão musical do que eu escrevia de uma maneira que eu nunca experimentei, assim. Quer dizer, até dos poemas que eu não tinha escolhido, né? Como eu falei, as minhas lixeiras onde você encontrava as pérolas, né? Até ali você conseguia interpretar a música, né? A poesia, transformar aquilo em música de uma maneira muito ímpar, né? Eu lembro de uma coisa que uma vez eu falei assim para você, pô, toca aí, vamos fazer se eu não me engano, era A Noite do Deserto, um deserto à noite, assim. Passa aí, Era música na gelada, guitarra. mano. Foi alguma coisa com frio. Com frio, Faz um negócio aí frio, gelado. frio. Isso, É, passa aí um beleza, negócio gelado. mano. E o mais incrível é que você ia lá e você fazia. Para mim, você fazia, né? Então, você conseguia compreender, assim, essa dimensão musical. Inclusive, mano, eu tava escutando aquilo que a gente organizou, deu uma olhada das músicas. E eu acho isso muito doido porque eu faço, olha que doideira, a responsabilidade. Eu faço quase a mesma coisa dessa época aí. Porque tem uns sons assim, cara, de uma música é, que eu falei, caralho, mano, eu uso isso aqui pra sonoplastia até hoje, saca? E aí eu fui terminando de ouvir e cheguei naquela Elisa Elliot.
E ela é uma chave, uma puta de uma chave pra mim, assim, é impressionante, cara. Porque. Porque se tornou a minha profissão, velho, saca? Então, assim, tudo que eu saí de Ubá, que eu saí daquele quartinho que a gente ficava horas, é, eu continuei fazendo sonoplastia. Eu continuei, inclusive eu tenho as mesmas passas até hoje, saca? Ela só cresceu, se profissionalizou e, e eu nunca deixei de gravar, mano. Eu entrei, eu comecei minha profissão graças ao portfólio que a gente criou e foi Projeto Panja por conta da universidade, né? Eu tive que apresentar algo, eles precisavam de alguém que gravava. Eu falei que eu gravo desde moleque. E consegui o trampo e é isso, assim. É hoje, sabe? Isso é muito doido, velho. Isso é muito doido, porque eu acho, cara, essa memória que a gente teve, assim, esse trecho musical, ele é muito valioso, mano, pra toda a nossa educação, né? Você falou a arte de continuar também a se educar. Eu acho que a gente fez muita música, mano, sem algo que é o mais valioso pra mim hoje enquanto criador, saca? Criador de qualquer coisa hoje em dia, porque eu trabalho com comunicação, então de alguma forma tô criando todos os dias. É referência. E eu ouvi isso nas nossas músicas, assim, eu ouvi no que a gente registrou, que a gente tentou fazer muita coisa sem ter referência, assim, nenhuma. A gente acreditava que aquilo era aquilo. Vamos fazer um blues. Um blues é assim, foda-se, ponto. Esse é o blues, sabe? E vamos fazer metal, beleza. Fizemos um metal. Aí tem uma bossa. Eu falei, que isso, mano? O que a gente. E assim, você vê que pode ter uma ausência de foco, né? De talvez do que a gente poderia ter se formatado, mas foda-se, mano. A gente se permitiu experimentar literalmente tudo, né? Porque, cara, eu eu escutei os 40 minutos lá de demo, assim, cara, eu falei, mano, isso aqui tem muita coisa, assim, aquela Mister Clover que a gente gravou com o Mancebo, que doideira, mano. E a mesma coisa que a gente sempre repetia depois de velho. Tudo isso sem usar nada, né? É isso. Tranquilo, Tudo assim, isso sem só. usar. Nem beber a gente bebia, Não, cara. Nem não, beber. nem beber, Era, velho. era uma, na verdade, era bem falado, assim, né? Você fala aí em formação, né? E, de fato, eu tenho para mim, tanto pensando também na sua trajetória, essa leitura que você fez de você é uma leitura que eu faço bastante, assim, de você e de mim nessa época, porque realmente o que adolescentes de 16 e 17 anos fazem, né? Eles, de alguma maneira, eles se formam, né? E aí vai depender de onde e como vai ser a formação desses adolescentes em espaços não escolares, né? Porque além da escola, existem os espaços não escolares. E esses espaços para adolescência, eles são espaços fundamentais de formação. Você vai pegar uma praça, né? Você vai pegar um grupo de teatro, de música, né? Um nicho. Então, e para a gente era um momento de formação, né? Um momento de formação porque, pensar nisso, que era uma época que não tinha celular quase, né? E, não, a verdade foi antes do celular. A gente pegou a primeira fase do celular, assim. Então, o investimento do nosso tempo era uma diversão, né, pra gente. Eu pensava aquilo o tempo todo, então se eu estava trabalhando na lanchonete dos meus pais, eu estava com um bloquinho, enquanto eu estava pedindo, eu anotava, escrevia as poesias. Foi a época que eu mais escrevia, era entre atendimento, chegava depois, colocava tudo na gaveta e passava para o computador o começo da digitalização do que eu escrevia, né? Então, tem esse processo de formação, porque era onde nós estávamos, né? Nos produzindo, assim. Então, porque eu vejo muito de você naquela época, eu estava lidando com tecnologias, né? Num quartinho,
mas de alguma maneira você foi se equipando ali e você já era capaz de fazer produções como essa, né? Como as produções do Violenta, do Projeto Pangeia e assim por diante, como você, né, seguiu, né, até fazer sua formação mesmo. E para mim da mesma maneira, porque para mim, além de deixar a minha escrita uma prática, então era um momento era uma época que eu praticava a escrita, né? Era um exercício para mim. Ao mesmo tempo também era como personalidade, eu me fazia Wesley Oeste, né? Então era uma formação da minha personalidade. 16 anos foi uma época muito importante para mim de identificação, de construir. A gente fala que a adolescência é o momento da gente ter dúvidas, né, sobre a nossa personalidade, mas os meus 16 anos eu me senti era o oposto para mim. Eu nunca me senti tanto na minha trajetória como eu me via, assim, de personalidade. Tinha um monte de coisa que eu não era, mas tinha uma coisa que eu era, assim, eu era poeta. E aí eu dedicava a minha vida a isso, eu trabalhava com os meus pais, né, porque eu precisava trabalhar, estudava, tinha o teatro também e a escrita, né? E aí dentro desse quadro da escrita também a música, né? E aí o ritmo também que eu adquiri nessa época, que eu aprendi muito com você também e aprendi também muito com bons músicos que tocaram com a gente também, né? Tava pensando nisso esses dias assim, porque eu era lá um poeta querendo cantar as letras, as poesias, mas tinham pessoas ali que já viviam de música, né? Você citou mesmo o próprio Mancebo, né? Então, muito criativo, assim, você, então a gente também conviveu, né, nessa época com bons músicos que me formaram de alguma maneira, né? E hoje eu trabalho com ritmo, principalmente, né? Então, também toco atabaque, e outros instrumentos de percussão, também não só como educador também, né? Também sou candomblessista, sou GAN, então é uma prática que eu exerço também na minha vida religiosa. Mas me formou esse ritmo que eu comecei a adquirir nessa nossa época, né? E outra coisa também que você fala é das influências, tanto no sentido da gente. A gente criou coisas do nada, né? Assim, a gente tinha coragem, a gente se propunha. E a gente se propunha no sentido que a gente não queria fazer nada igual. A ideia era propor algo que estava dentro de um. Também a gente não era um alienígena, né? Que a gente caiu ali naquela atmosfera e a gente teve uma ideia que ninguém teve. Não é isso, né? Porque também a gente vivia, né? Nós vivíamos numa época que era a época das invenções, né? A época do rock alternativo, né? Que você via esse rótulo do rock alternativo e dentro do rock ainda uma expansão de rótulos, né? Tinha space rock, você lembra disso? Qualquer banda, a banda chegava e se posicionava e colocava um estilo e subestilos assim sucessivamente, né? Porque também era uma época que ali depois dos anos 2000, da virada, né? Anos 2000 em diante, era uma cena musical da reinvenção, né? E principalmente do universo digital. A internet estourou a música, né? Então a gente acredita, era uma crença que, como outras vezes também nós cremos na internet, né? Era uma crença que a mim que a música alternativa ela iria dominar, ela ia conseguir não dominar, né, mas ela ia se expandir de uma certa maneira que ela não dependeria do mainstream, né? Ela ia, a partir da internet, nós não precisamos mais dos grandes selos, das grandes gravadoras, agora cada um faz em casa. E não foi nem assim, algo que os anos 2000 inventou, né? Conversando, inclusive com músicos mais tradicionais de bar, mais antigos, eles já falavam que trocavam fitas
Se lembra disso? Você saca disso? Pela revistinha, pegava endereço, mandava uma fita, a galera de São Paulo mandava outra. Tô ligado, velho. Exatamente. Galera do punk rock fazia isso muito, velho. Fazia isso muito. Eu. Então, antes Não é acesso negado, não, a banda do Pelanquinha. Ai, tinha um baixista, velho. Eu só quero lembrar o nome da banda. é, Degradado Sistema. degradado o sistema. Isso mesmo, degradado o sistema. Então, já trocavam as fitas. Então, a distribuição em si não é uma invenção dos anos 2000, né? Mas nos anos 2000 ele teve plataformas, né? Como teve o Trama Virtual, que foi uma plataforma lendária, que reunia, assim, imagina, o O Facebook precursor. musical. É, o precursor do SoundCloud, que foi, É tipo, isso, foi virar Spotify, né? Foi você que me lembrou disso, mano. Eu nunca ia. é isso. Trama, eu lembro que virou alguma coisa na Multishow, velho. Depois sumiu. Não sei o que pegou mais. É, Foi onde que eu ouvi mais esse nome. Mas sei que era usuário forte disso, que cavucava as bandas lá. Violence, nossa. até hoje, velho. Aliás, Ah, vários é para lançar. É, Eterno que Beto, Beto loucura, Cupertino. mano. Que Eterno Beto, cara. loucura. Não, tudo bem. Eu Tá. boto fé. Me apresentou Mombojo. Como é que é? Mombojó Também, mesmo? Mombojó, banda do Nordeste, né? Pernambuco, Recife, Mombojó. Que também lançou pouco tempo alguma música também. Também ainda não sei como tá, se tá nativa. Mas sim, muita coisa boa naquela época. E o Bar era uma cidade que fervia essas bandas, né? O bar, nós costumávamos falar que se você sacudisse uma árvore em um bar, caía guitarrista da árvore. Baterista não, baterista era mais raro, né? A gente Nossa, sofremos com mano. baterista, cara. Assim, eu até achar baterista até ok, mas baterista com bateria. As coisas só vão ficando difíceis, A né? gente era Dois pobre, né, bateristas, aí cara? só um tem bateria. É Eu, foda. eu mesmo, eu lembro que foi até algo a pensar no meu presente musical, assim. Porque eu me lembro que o primeiro instrumento que eu me encantei mesmo numa banda era a bateria. Foi o primeiro, assim, que eu falei, caraca, isso é foda, velho. Bateria é o lugar. Só que para você ter uma bateria, não bastava você querer tocar, você tinha que ter a bateria, que era cara, você tinha que ter um espaço, ainda é isso, né? Só que talvez tenha se popularizado mais, mas não era um processo simples você ser baterista. E o vocalista, ele vai lá, às vezes, comprar o microfone, ou nem isso, não comprei um microfone, é uma caixa. Tudo estúdios Matheus Ferro fornecia. Ou, nisso daí, velho, pode ser. Cara, eu vejo, dou uma olhada assim pra trás. É, foi muito privilégio, cara, que a gente teve, assim, se tratando quanto música, saca? Eu. Sim, Eu. Velho, é inacreditável. Primeiro, a loucura que foi feita naquele quarto, né? Que foi. A gente envelopou ele inteiro de cartela de ovo. E segundo, a quantidade de coisa que a gente foi botando lá, né, mano? Foi a bateria do Nelson, que ficou uma cota lá. Tinha um teclado meu lá que ficou perdido, velho. Que as caixas de verdade. som. Eu vejo. Hoje que eu profissionalizei com áudio, que eu vejo aqui os monitores, o posicionamento que tem que ficar, mano. Você lembra aquelas duas caixas que era tipo caixa de abelha que Lembro, ficava? Tá ligado? lembro. Lembrei agora de você falando, Que mas ficava lembro. isolado, assim, não faz sentido nenhum, mano. A Os dois perda. pontos, pá. Loucura. Cara, mas era bom, mano. A gente tinha um estúdio pra gente criar, né? A gente tinha um ateliê na nossa adolescência, assim. Isso eu acho doido, assim, de ter tido. De Nossa, ter tido acho esse menino. corre, mano. Porque foi. Cara, um dos caras que eu até, assim, não tenho um contato direto, mas acompanho, assim, nas redes, é o Nelson, mano. Você lembra dele? Lembro baterista, lembro de Nelson. Monstro, velho. Tipo, Uhum. era um cara, assim, que ensinou muito. E eu lembro, velho, eu olhava aquele quarto, assim, e falei, que doideira, mano. Que doideira. E a Eu gente tocava conseguia muito, gravar, dou mano. conta, né? Gravar enfim. Enfim, mano. Eu achei muito doido. Ou, eu queria botar aqui, só pra gente escutar. Quero escolher uma música aqui, que é a minha preferida, mano. Que Qual inclusive. é? Quê? Qual é a preferida? Você não vai acreditar, mano. Deixa eu abrir aqui, ó.
que eu tenho certeza que você vai achar que é morfina. Eu chutaria morfina. É justamente essa, mano. Eu gosto muito dessa, do Tarô? tarô. Tarô, tenho boas lembranças dela. Você quer Vou colocar ela botar ela aí, primeiro? pera aí, ó. Deixa eu só fechar os áudios aqui. Você com pensamento lá fora, na cama com outro, escarro o desgosto, desvia e é cortado. Você cheirando a nicotina, rainha e valete, com naipes diferentes de um mesmo baralho, de um mesmo baralho. Você com pensamento lá fora, na cama com outro, escarro o desgosto, desvia e é cortado. Você cheirando nicotina, rainha e valete, com naipes diferentes de um mesmo baralho, de um mesmo baralho. Foi. É, Ô, mano, eu foi. gosto demais dela, até por causa do mancebo. Que ela, eu lembro que a gente fez ela no ensaio, velho. Foi Sim, no sim, quartinho. ela para mim também, ela é a. E assim, não me surpreende que você me surpreenda que você goste mais dela, assim, porque eu lembro que ela foi uma música muito trabalhada. Justamente por isso, assim, ela foi a primeira, se eu não me engano. Assim, já existia morfina, e morfina já tinha outras roupagens, né? Desde a Essência Gaia. É, Mas essa é a nossa nova geração já total, assim, né? Eu penso assim, essa foi a primeira que a gente fez, que foi quando chegou para foi Violeta ensaiar. Circus. Foi a primeira, assim, tal. Mas é justamente por causa disso que é isso que você falou, velho. De a gente ter feito junto, eu, você e o Mancebo. Sim. E ela foi. Lembro que ela foi algo de muita repetição. Esse refrão que eu tive que subir, eu lembro que você me fez gravar umas 90 e tantas vezes, cara. Eu já tava quase, não vai sair, não vai sair. Você, de novo, de novo, de novo, de novo. A gente gravou muito. Então ela foi uma na repetição mesmo, bem cuidadosa, assim. E eu lembro também dela que porque tem uma hora que fala, nem sei se eu posso falar essa palavra, eu posso falar caralho. É, porque eu levando super a sério, né, a letra, aquela poesia ali, e aí com naipes diferentes de um mesmo baralho, e você queria colocar o caralho na ele dentro da música. Eu, não. Pô, mas ninguém ia E perceber, ela é mano. Eu, uma.
Eu lembro disso, a gente bota baixinho no ladinho ali, a própria pessoa fala assim, caralho, o que eu escutei aqui, caralho? Mas hoje eu me arrependo, velho. Eu falei, porra, por que eu não botei o caralho lá? Ia ficar bem melhor. Não, E aí, outra coisa dessa letra, essa letra ela é muito valiosa também, assim, porque ela ela tem essa ela tem duas influências, né, que se repetem muito nessa época. Uma e são duas, na verdade, são duas influências, né, nessa música, que uma delas é o cinema. O cinema, eu falei que além do nosso projeto, né, de adolescência, do que eu citei aqui, ainda tinha o cinema, né, que foi uma época que a gente via muito filme. Eu estava a gente tinha uma ideia de ver os filmes, porque eram os filmes mais extremos, né? Então a gente estava assistindo, para nossa época, Pasolini, né? A gente estava assistindo, enfim, David Lynch. Então a gente assistia muito filme, a gente baixava, né, os filmes. Não tinha plataforma para você colocar filme, então a gente tinha que baixar. E a influência de filme aparece muito nessas músicas, nessa. Tem uma frase, né, que minha vida seguiu sem mim, ela vem de um filme, né, Minha Vida Sem Mim. O tarô já é uma influência da minha avó, que minha avó jogava tarô, e essas frases são essas frases que repetem, né, de rainha e valete com naipes diferentes de um mesmo baralho, você com pensamento lá fora, na cama com outro, desfaz o desgosto, desvia e é cortado, né? São frases que minha avó repetia quando colocava cartas para as pessoas. E o tarô que a minha avó jogava era um baralho comum, né? Um baralho de jogo mesmo, não era um tarô de Marcelo, um tarô também esotérico que é o tarô, mas ela jogava com o nosso baralho profano, né? E aí, nisso, ela falava essas frases, tudo muito rápido, isso me impressionava. Essa letra envolve isso, uma letra então, que eu gosto muito e acho que faz sentido da sua compreensão musical que essa seja a sua preferida. Doideira, mano. E eu acho que eu nunca te contei isso. Na faculdade eu fiz um arranjo para violão solo da Morfina, velho. Eu tava na pira, mano. Ele tem uma paginazinha assim só. Foi pra uma aula de arranjo mesmo. Tinha que levar uma parada assim. Cara, com um minutinho. Tem que inserir aí nessa. Mas eu nunca gravei, mano. Você acredita que eu nunca gravei? Não. Mas eu nunca gravei. Mas, não, depois é fácil de desembolar, mano. É porque eu tô justamente olhando aqui, vendo o acústico, né? O Morfina acústica. A música mais gravada da nossa história, assim. Tem umas a música mais gravada. Ela atravessou gerações. E essa Morfina, você pode até colocar ela depois também. Eu acho que, bom, é difícil, mas Morfina é minha preferida, assim. Porque Morfina é o começo de tudo pra mim, assim. E, inclusive, retirada do lixo, né? Essa foi a pérola do lixo ali, que foi... É verdade. A gente, mano, que doideira. Vou botar ela aqui, peraí. Vai lá. Posso tocar o céu, não há espaço nem insolação. Isso explica tudo, vou me maquiar. Lamento, não posso te ajudar. Minha saliva manchou o travesseiro. Menina, veneno com gelatina, o doce como ele é. Lave o rosto quando acordar. Ao novo amanhecer, e quando me algemarem, aceite ser o vilão. E quando me algemarem, aceite ser o vilão.
das boas, mano. Essa é das boas. É, Ai, que saudade, cara. Nossa. essa é das boas, cara. Você acredita que tem um aluno, um cara que foi aluno meu, velho, Lucas. Ele. E não é. Não tem muito tempo isso não. No máximo ano passado, ele mandou ele tocando morfina. E ele é zoado nessa música, mano. Ele é frito nela, cara. E assim, né? Eu não vou falar isso, mas. Não tinha como, era a minha influência metaleira, né? Então não Sim, tinha como. precisa assumir. É preciso assumir. Porque essa época já é mais tardia, né? A gente pulou direto já pra nossa terceira fase, que é a melhor, né? Querendo ou não, é mais musical. Sim, e é impressionante, porque você vê assim, né? O tarô é o quê? Um rock, quase uma pegada pop, com um ponte, um refrãozinho e tal. E a ideia era que fosse isso mesmo. E aí, Morfina já vem um heavy metal, né? Mas Morfina sempre foi assim, desde nascença, né? É. Ela é porrada desde nascença. E a ideia nossa era essa, assim, também, era testar, fazer cada música no estilo mesmo. Podia, né? Tava liberado, assim. E aí, essa Morfina já tem essa pegada, uma influência realmente heavy metal, e era interessante porque é algo que eu não tinha absolutamente, assim, eu nunca escutei heavy metal, né? Então ela tinha esse peso, eu ali, e uma letra nonsense, né? Absolutamente nonsense, assim, achado na lixeira, um momento de 16 anos de escrita, e aí estamos nós com ela. Morfina. Eu lembro dessa. Mano, essa pérola foi a nascença do meu primeiro projeto, assim, sei lá, que eu resolvi. Realmente, eu só compunha com outros, né? Isso é muito doido. Quantas guitarras ela tem? Um monte, umas 11. Eu lembro disso. Você falou, cara, eu fiz uma música aqui com 11 guitarras. Fui gravando, né, velho? Eu não tinha conhecimento de gravação nem nada, né? A gente gravava até como era analógico. Eu não editava nada, né? A gente gravava, não podia errar, né? Isso era muito doido. E eu acho que foi a primeira vez que eu comecei, tava estudando harmonia. Tava começando a estudar harmonia, abertura de voz. Tá vendo? Tá vendo, mãe? Eu não usava drogas, como todos pensavam. Eu estudava harmonia. Então, por mais que achassem, né? Não, tinham certeza. Sempre tiveram. Mas calma, cara. Vem cá. Foi. Aí eu fui começar a estudar essas aberturas. Fui abrindo acorde, abre voz. E foi ficando um negócio legal. E a gente já brincava com efeito, né? E te mandei. Porque, tipo, eu lembro... Essa parte eu lembro porque foi bem importante pra mim pela certeza. Falei, porra, eu posso compor uma coisa só assim, né? Conhecendo os primeiros passos do instrumental, né? Então, eu achei muito doido, mano. E eu achei que funcionou, sacou? Porque foi muito doido, porque a gente passou esses 3, 4 anos de criação sempre procurando uma banda. Só que se a gente tivesse ficado quieto no quarto, só nós dois, e investido naquilo dali, né? Sim, né? Tô fritando, né? Tô gastando. Mas é verdade. Mas foi, mano. A gente sempre teve assim... Olha só, cara. A gente sempre esteve atrás de um baterista. Nossa história se resume em encontrar um baterista com bateria. Porque assim, a gente encontrou um maluco lá, só que tinha muitos problemas, sabe? Depois foi assim pra uma pessoa com mais problemas ainda. Então, todos problemáticos, com muitos problemas, mano. Um chegou a perder dedo depois. Então, assim... Foi uma doideira, cara. Então, até ex-namorada tocou bateria. Até ex-namorada tocou bateria. Então, assim, realmente foi bem frustrante. Tanto que fique, né? Tudo que a gente tá escutando de percussão aqui é programado, porque a gente nunca conseguiu gravar bateria, né? Não tinha condição. E nunca teve baterista. Então foi eu e Mancebo criando peça por peça. Eu lembro demais, velho. Era bom, aprendi muita música, assim, inclusive. Sim. Partitura pura, essa porra.
Sabe o que eu lembrei, velho? De você me ligando. Mano, eu fiz uma coisa, mas eu acho que você não vai gostar, não. Eu cantei no seu solo. Ai, mano, nossa, a gente era muito vaidoso, né, cara? Nossa senhora. Que doideira, cara, que doideira. Eu lembro bem Essa disso. daí, essa daí, ela realmente expressa. Porque, da mesma forma que Tarô foi a primeira, essa foi uma das últimas, se eu não me engano. Foi quando você já estava já Foi a a última. última, né? Foi a última. Porque, tipo, a Foi a outra, última. Elisa Hélio, ela é só instrumental, sacou? E aí eu fiz Sim, ela, a gente não conseguiu gravar. Por quê, velho? Eu já tava indo pra universidade, porque isso aqui eu acho que é 2006, mano. Porque eu. 2006. 2006, porque aí. Ou isso é da mesma época. Não pode ser da mesma, porque não soa. Eu sei o que eu usava nessa época e eu sei o que eu usava na época do Violenta. Então não é a mesma coisa, saca? É épocas diferentes, Sim, sim. Mas aí eu não sei Uhum. dizer por quê. Meu gato. Ó, o Rousseff. E, 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 coisa linda. Ele é maravilhoso, enxerido. Ele gosta É. de uma câmera. Ele é. Sem vergonha. Mas eu não consigo conectar, saca? Porque, tipo. Eu acho que foi isso mesmo. Não sei se a gente foi estudar, porque. Eu não sei, cara. Eu tenho mais gravação, né? Então, se eu fizer assim, tentar ajustar as datas, eu não sei. Misteriosamente eu guardei tudo, mas não guardei com data, né, mano? Coisa tão básica, né? As É isso. músicas não estão. A maioria não tá datada, assim. Mas a época da universidade. E. Eu sei que pode ter coisa envolvida com a época do Carcará, saca? De eu ter ido tocar, assim, querer fazer outras coisas, assim. Porque eu lembro, já que eu cheguei a tocar metal, mano. Em 2008 eu tava Foi, tocando metal, velho. foi, Então, assim, foi. foi uma pausa na nossa carreira. Eu acho que sim, acho que você foi tocar, você, se eu não me engano, você entrou na banda, não foi? Você entrou na banda de metal, porque Carcará é anterior, não é? Ou, eu acho que teve tudo um pouco, mano. Porque eu cheguei Teve a tudo um pouco. tocar. Acho que. Porque o Carcará eu acho que ele teve duas etapas, mano. A época que o baterista. Na época que eu fui convidado pra tocar. Que aí Uhum. eu não. Eu acho que foi antes mesmo, assim. Realmente foi antes. E aí depois que o baterista sofreu o acidente lá dele, velho. Parou, né? Parou tudo. A gente tentou com outro batera, assim, mesmo esquema, mano. Aí foi difícil demais. Baterista sempre foi difícil. E, Karma, né, pai? e aí quando voltou, chegou a voltar com o Nelson. A gente tocou muito tempo Sim, com o Nelson, que aí foi lá em casa, saca? A gente ficou uma cota lá, velho. Uma cota. sim. Mas eu ainda não datei isso aí, saca? Eu não cheguei nesse lugar Ó, assim. tanto que eu lembro que uma das primeiras músicas que nós gravamos foi aquela Semente. Ela foi com aquele baterista esteve presente. O baterista do Carcará não foi isso? Não, esse seu arquivo aí, meu parceiro, esse seu arquivo aí, ele tem coisa. Isso é muito importante. Isso aí cuidar de documento, cara, é muito valioso. Saber dar um preparo, uma organização, isso é valioso. O historiador Ah, demora, agradece. mano. Velho, você sabe o que eu fiz, bicho? Eu digitalizei até os VHS da família, velho. Meu, assim, eu tenho. Cara, que doideira. Eu achei isso muito doido. Eu tenho um Muito vídeo meu bom. batizado. Eu me vejo assim, aquele cocôzinho, assim. Que maluquice, velho. Que doideira. Que maluquice a vida, né? Que doideira, né, mano? Olha só. Virou essa. Né? É. Ô, mano, eu quero escutar uma aqui, velho. Um metalzão, mano. Não tem muito Ah, contexto, mas ele entra. Ele entra que eu acho que foi uma fase muito boa
realmente uma fase muito gostosa, mano. Que a gente, nessa arte de se ouvir, né? De ouvir nossas ideias. É porque a gente inseriu mais uma vez o Mancebo, que ajudou a gente a criar, né, velho? Sim. Eu gosto muito dessa aqui, mano. Tenha modos, não queime de cigarro, seu vestido tão caro, se contrapondo aos desejos insanos, nas noites mais quentes, nos mais altos andares. O prazer é substrato. Onde estão seus sonhos burgueses, seus beijos vulgares, seus seios palpitam nas mãos de qualquer um. Mexe as pernas, tenha modos, o prazer é substrato. Desça para o jantar, estão todos te esperando para que conte no seu futuro. Saia do quarto, evite o álcool, evite gemidos altos. Não constrange as visitas, o prazer é substrato. Eu gosto demais desse rolê aí, ó. É, essa daí eu acho ela. Gosto da letra, acho que a letra foi uma das últimas dessa época também, não foi? Dessa Aí fase. foi. Aí a Violenta a gente tentou, mano, mas aí a gente desistiu porque foi eu, Muito você, o música. Mancebo criando e montando bateria. É. Aí a gente chamou um batera, muito doido, cara, muito doido. Aí eu lembro disso, né? A gente é muito novo, né, mano? Não tem como. Aí eu lembro direitinho disso, velho. Ele fez a gentileza de tirar a camisa lá em casa e a senhora, minha mãe, não gostou muito da ideia.
Aí foi basicamente a decadência final da banda, sacou? Foi basicamente isso, mano. Ai, cara, Não, eu lembro. velho. Foi bem desagradável. A senhora, sua mãe, foi a Yoko Ono. Então, a Yoko Olha Ono da só, Violeta Circus. olha o que ela deixou, né, velho? Que a nação deixou de conhecer, né? Mas ela patrocinava os rolês com muita comida gostosa, velho. Não. Nada contra isso, sacou? Tanto que eu acho que isso foi só. Bem, É porque não era pra funcionar, né, velho? Não era pra funcionar. foi foda, A gente fritava 10 quilos de batata naquela casa, mas não podia tirar a camisa. Muito doido. Loucura. Cara, tem alguma que você gostaria de ouvir, velho? Bom, tem uma que eu escutei hoje e até me surpreendi, cara. Assim, eu não me recordava dela, nem da letra. E que gosto muito, ela já é da Violeta Circus. Ela é A Fábula versão acústica. Sério, Gosto que bastante doideira, dela. mano, que doideira. Não, então peraí. Não, fiquei surpreso. Essa eu não escutei, não. Eu me sinto um animal rastejante. Eu sou um animal rastejante. No escuro, no escuro, no escuro. No escuro, no escuro, no escuro. No escuro, no escuro, no escuro. Eu faço o que quero. Eu me sinto um animal rastejante. Eu sou um animal rastejante. No escuro, no escuro, no escuro. No escuro, no escuro, no escuro. No escuro, no escuro, no escuro. Eu faço o que quero. Você passou a sua doença pra mim. Gosto dessa doideira Não aí. lembrava dela, não. Doideira. Gosto dela, show. Ficou muito bonito o instrumental dela. Gosto da versão dela também sem ser acústica, mas essa versão acústica acho que marca também uma transição de voz minha também. Então, uma ida mais pro grave, que foi algo que eu fui despertando depois na musicalidade. A letra também, gosto muito dessa letra, assim, uma loucura. Tem uma influência de David Lynch, uma influência de Blue Velvet, o filme. Essa frase, né? Você passou essa doença para mim, é uma frase do final do filme. Então, gosto bastante dela, assim. Vejo bem, música é isso, né? Ela a potência da memória dela é te carregar, né, para aquele lugar, assim. E essa música me carrega para uma época, para um momento. Consigo visualizar bem a partir dela. A gente usava calor, né, mano? A gente usava calor. Muito calor na calor. ideia, parceiro. Muito calor, Na né? ideia. A gente suou muito essas músicas, literalmente, né? Sem poder tirar a camisa, mano. Suou na camisa. Só na camisa com
Como é que chama aquele negócio que você passava? Mano, eu tava pensando, quando você falou da lanchonete, pensei que, cara, o tanto que você andava. Porque você trampava na Andava, lanchonete, então você ficava em pé. Em pé para um sim. caralho. E você despencava. Como é que chama o seu bairro mesmo? Vila Casal. Você despencava na Abraço, Vila Vila Casal, Casal. lá em casa, velho. Na Canela. Na Na Canela. Canela, A gente mano. andava De demais, cara. preto, E de cabelo atravessava no aquela olho. cidade andando, cara. É impressionante. E isso me ajudou muito hoje em dia para eu aguentar ficar em pé várias horas para dar aula, Que porque doideira, mano. eu andava demais mesmo. Tudo era. E a gente tinha tempo, cara. Eu acho que o mais fundamental de tudo É. era isso, cara. A gente tinha tempo. Cara, Então, que bom, né, que a gente gastou com isso, velho. Que que doideira. bom que a gente Que gastou bom que com a gente isso. gastou com isso, velho. Eu vou fazer, cara, esse pontapé que a gente deu aqui. Eu vou devagarzinho, vou subindo assim pra eu ver, velho, a- o que eu tenho. Porque eu acabo, querendo ou não, eu tenho tudo até a fita cassete. Eu acho que, eu acredito que não tem mais nada, assim, que eu não perdi, saca? Mas eu tenho dois lados de fita cassete digitalizado, velho. Que foi as primeiras gravações, velho. De um jeito assim, muito doido, velho. Eu lembro que eu fazia distorção, botava. Isso aí foi meu pai que me ensinou de. Eu não tinha o pedalzinho, né? De ligar a distorção da caixa, botava, enfiava a chave de fenda e o parado fechava o curto. E aí dava distorção. E era um doideiro. E o computador. Eu não lembro, velho, o porquê da fita, saca? Eu sei que eu não podia perder e eu não tinha internet, mano. Não tinha. O computador era um 286 com 2 GB de HD. 2 GB de HD, velho. Pendrive é maior do que essa merda. Aí. Eu lembro que alguma coisa aconteceu que eu passei isso tudo pra fita, pra uma fita. E aí são as primeiras gravações do Carcará Mineiro. E meu primeiro instrumental, velho. Primeiro instrumental que eu fiz na minha assim, na vida, assim, concebi, assim. Antes do coisa, porque, tipo, não sei explicar, velho. Foi uma coisa que eu fiz e ficou guardado até chegar de novo em Elisa Elliot, saca? Que aí eu não sei explicar, assim, por que eu parei. Porque eu escuto, velho, eu vejo de novo o que eu já disse aqui. Característica do que eu faço hoje. Eu tenho passo na música. Tem uma atmosfera, assim, tem sonoplastia, saca? E é muito doido, velho. Eu fiquei bem feliz da gente ter agendado essa conversa e revisitado esse lugar, tá ligado? Ah, Que com tem certeza. muito som que eu falei, velho, eu não acredito, cara, que eu tenho isso aqui. É mesmo. E essa pesquisa é fundamental, cara. Então, e te incentivo, assim, a fazer esse não só armazenamento, como disponibilizar mesmo, aproveitar o YouTube para isso, assim, como plataforma para você deixar isso também disponível para a gente como estudo, para quem quiser buscar, né, memórias musicais também de uma época, tá tudo aí, né? Então, é uma busca interessante, acho que é importante se fazer. E uma coisa, cara, dá para e assim, uma coisa que quando eu falei com você sobre fazer uma parada assim, tipo, que bom que a gente fez, que funcionou e que a gente sabe que a gente pode fazer mais, assim. Eu tô com um estudo, é um estudo pessoal, assim, ultimamente, que eu tô chamando de samba metafísico, que é músicas, nada mais é que músicas, são sambas que discutem a metafísica, ou seja, que não passam, por exemplo, pelo tema do amor. Se passar pelo amor, é mais uma discussão sobre o que está para além, né? O que está para. Vou dar um exemplo aqui. Cartola, né? Tem uma que o Cartola, que ele vai falar, né? Sim, deve ter o perdão para mim, para ter uma companheira, até promessas fiz, fala um pouquinho de amor. Mas aí ele termina falando assim: e com raiva para o céu, os braços levantei, blasfemei, e hoje todos são contra mim. Então, essa ideia, né, de algo. Depois eu tenho uma playlist
no Spotify, eu vou te mandar para você dar uma sacada nesses sambas, assim, que são sambas que o tema é a vida humana. Por exemplo, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, é um samba metafísico. Tem um conjunto de sambas, tem pelo menos 3 sambas que falam de fim do mundo, por exemplo, assim, né, o Juízo Final, que Clara Nunes vai cantar, Nelson Cavaquinho. Então depois eu vou te mostrar as playlists para você dar uma sacada, assim. E a ideia é poder discutir, analisar esses sambas. Então a gente pode trazer essas análises, tanto do ponto de vista musical, né, quanto do ponto de vista do que está ali de poesia, metafísico, viagens astrais, e assim por diante, assim. Dá pra gente viajar muito nesses sambas, assim. Vamos desenvolvendo, e a gente pode desenvolver juntos isso também, entendeu? Você pode desenvolver essa ideia melhor também, que a gente pode relacionar esses temas com temas, por exemplo, pegar, vamos supor assim, o projeto Samba Metafísico. Aí, episódio 1, por exemplo, é Nelson Cavaquinho e o Juízo Final, por exemplo, a música. Dentro disso, a gente vai analisar um monte de coisa, velho. Perspectivas de fim do mundo, aí entra aí a metafísica da filosofia, astrologia, apocalipse, religião, né, espiritualidade, né, exemplos assim. Então, dentro do próprio samba, a gente consegue destrinchar outros grandes temas que vão falar do presente. A gente pode trabalhar cada episódio desse, tudo fechadinho, bonitinho, com tempo, pá. Vamos trabalhar essa ideia. Eu compartilho com você, você escuta, diz o que você acha e a gente vai pensando nisso. E eu gostei do que você falou, saca? Eu pensei em usar a sua fala do samba metafísico, assim, deixar um trecho dele, saca? Cara, eu gostaria de encerrar fazendo uma pergunta que eu tô fazendo com todo mundo, e você não vai ficar fora dela. Então, eu vou me despedir, você me responde, e adiós, muchacho, e a gente continua no backstage. Então, meu velho, é o seguinte... A gente falou muito de uma época nossa, né? Um recorte aí de 3, 4 anos da nossa vida e da nossa amizade de 18 anos. Mas não só escolhendo essa época, assim, mas eu acho que se bobear é justamente para aquele Wesley dessa época aí, que você vai dizer o que eu vou te perguntar. Que é que você, com a cabeça hoje, né, mano? A cabeça que você tem hoje, Wesley música hoje, educador, sacou, mano? O que você falaria por aquele maluco que despencava lá da Vila Casal, saca? O toque, assim, sabe? Sei lá, tipo, um conselho pro seu de ontem mesmo, saca? Não sei deixar isso menos piegas, assim, mas é meio que esse sentido, né, mano? Porque, querendo ou não, a gente é o que a gente tava falando em off, né? A gente enxergar o recorte, assim, de um outro jeito aí. Sim, é interessante essa pergunta. Vi de um canceriano, né, que tem... Porque canceriano é o guardião da memória, né, o guardião do tempo, do passado. E para esse Wesley do passado, eu diria, primeiramente, para ele ter calma. Tenha calma, né, eu acho que esse Wesley do passado, ele era precioso porque ele estava em ebulição, né? E essa explosão toda era muita energia, né? Essa energia que me fazia deslocar grandes áreas para poder criar. Então, uma força de criação muito grande. Mas, primeiramente, eu diria calma, que o futuro vai ser bom, vai dar certo, vai dar bom, vai ser legal. Você vai conseguir aquilo que você sonha, quer viver em paz. Acho que basicamente isso. Toda aquela andança em busca da criação é a busca pela paz, né? E a paz é uma prática constante, é um ato no mundo, né? Eu costumo falar que a prática, ela não é algo que você conquista e acabou, né? Ela é um ato constante no cotidiano. Então, primeiramente isso, calma, porque você vai ter as ferramentas que você precisa para buscar sua paz diária. E é isso, agradeço a você também, meu grande amigo, por esse dia, por essa troca de ideias.
essa lembrança do passado e fortalecimento do presente. Tamo junto. Tamo junto demais, mano. Obrigadão aí. Valeu. Até logo menos. Tamo junto.